Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuando com a série de aulas que visam explicitar os 10 livros da República de Platão. Já temos no canal os outros 8 livros, hoje chegou a vez do livro 9. Como sempre falamos, o objetivo aqui dessas aulas não é substituir a leitura da República de Platão, mas ajudar estudantes, principalmente universitários, da área, sobremodo de humanidades, que estejam lendo esse livro. É um livro paradigmático de Platão e sua leitura não é tão simples. Então, estamos tentando ajudar na leitura desse livro. Então, como sempre, trazemos aqui um diagrama. Esse diagrama é dividido em várias cores, tópicos e subtópicos, que visam colocar os principais pontos para que possamos explicitar. Então, indo para a introdução aqui na cor roxa, a República de Platão, podemos dizer, neste livro 9, é uma síntese de todos os outros livros. E aí, ao tratar dos tópicos e subtópicos, vamos fazendo breves alusões e rememorações do que foi tratado nos outros 8 livros. Porém, não podemos explicitar com mais pormenores, porque ficaria muito grande o vídeo. E na playlist que eu vou deixar ao final, na última tela, aparece um link com a playlist onde temos então uma playlist chamada Obras Filosóficas, onde você pode encontrar a explicação de cada um dos outros 8 livros de forma bem pormenor. Hoje é a vez do livro 9 e, nesse sentido, há uma conexão com os livros anteriores aqui nesse livro 9. Na cor azul, acompanhe os tópicos centrais. Quais são os tópicos centrais deste livro 9? Ele vai falar sobre a alma do tirano, a comparação entre as almas e racionalidade e ordem. Então, indo aqui para a alma do tirano. A alma do tirano tem as características de ter um desejo descontrolado, o que gera infelicidade e caos, tanto para a polis, para a coletividade, quanto para ele mesmo. Então veja-se aqui que, ao longo de todos esses 8 livros, Sócrates ele coloca que a justiça, que é o tema central desse livro, ela tem um valor em si mesmo. Ela não depende de posturas ideológicas, político-econômicas, individuais ou mesmo de uma coletividade, de fatores históricos, mas ela é eterna, é uma verdade eterna, ela é em si mesma a justiça. E ao longo do livro, ele foi colocando, Platão, que a alma humana ela é tripartida. Ela tem 3 partes, que nós podemos chamar aqui bem a grosso modo de racionalidade, o irascível, que deve levar à virtude da coragem, e a parte apetitiva, que deve levar à virtude da moderação. Isso desde que seja controlada pela racionalidade e sabedoria. A alma do tirano, e aí veja-se que no livro 8 Platão fez aquela lado decrescente da degeneração dos governos, onde ele diz que o governo mais importante, o governo ideal, segundo ele, Platão, seria a aristocracia. A aristocracia ela degenera na timocracia. A timocracia ela degenera na oligarquia. A oligarquia degenera na democracia, que para Platão é uma das piores formas de governo, é o que está escrito nesta obra A República, e a democracia, segundo Platão, ela degenera em último grau para o pior dos governos, que é a tirania. Então, como nós vimos, existe uma correlação, ele tratou disso nos livros anteriores, entre as 3 partes da alma e as 3 partes da cidade, ou as 3 classes da cidade. Elas estão relacionadas. Assim como é a alma individual, será a alma da cidade, da polis. E assim como for a alma da polis, da cidade, isso influenciará na alma pessoal, no sentido de que há uma dialética entre individualidade e coletividade. No caso do tirano, veja aqui, o tirano ele alcançou o último nível, o último grau, aonde os seus desejos não são regidos pela racionalidade, aonde o seu lado irascível não é regido por uma busca por coragem e honra, em que o seu lado apetitivo não é regido por um controle dos desejos pela razão.
Mas os desejos do tirano são descontrolados. Ele é completamente enlouquecido em seus desejos e na sede de satisfação desses desejos, sejam eles quais forem. Isso vai gerar uma infelicidade e caos, que, conforme Platão diz, afeta tanto a alma dele, ele é o mais infeliz de todos, mas ao mesmo tempo ele gera a polis mais infeliz, uma coletividade, uma cidade também infeliz. Vamos aqui ainda na cor azul, a comparação entre almas. Então, qual é a diferença da alma do filósofo para a alma do tirano? Platão diz que infinitamente melhor é a alma do filósofo, porque o filósofo é governado pela razão, essa razão vai direcionar o lado irascível do filósofo e por isso ele terá honra e por isso ele ensinará ou direcionará aqueles que se deixarem ser regidos pela razão, pela dialética, pela verdade, para se tornarem, por exemplo, na cidade, a classe dos guerreiros com coragem. Assim como a razão também domina, a partir do filósofo, que é o grande educador, é o grande professor, domina também a classe dos produtores e construtores, instigando neles a virtude da moderação e da temperança. O tirano é o contrário de tudo isso. O tirano é regido pela irracionalidade. O tirano não tem honra nem coragem, mas ele tem covardia e uma fúria desmedida, fúria essa que ele utiliza principalmente a partir da violência para satisfazer os seus desejos mais baixos, sejam eles em que área for. Então, Platão fala ainda nesse livro 9 da hierarquia dos prazeres. Quer dizer, os prazeres, Platão não é contra os prazeres, mas os prazeres devem ser regidos pela razão. Quanto mais a razão reger os prazeres, melhores serão esses prazeres. Então, para Platão, existe uma hierarquia de prazeres, desde que sejam regidos pela razão. Vou dar um exemplo aqui. Há uma passagem em que Sócrates é instigado por um homem que diz que vive para comer. Ou seja, a finalidade da vida daquela pessoa era se alimentar. E aí Sócrates percebe a inversão dentro dessa hierarquia de prazeres. E aí ele diz: bom homem, não seria melhor que você comesse para viver? Então perceba, não é só o prazer da alimentação, mas é como o prazer da alimentação é usado. Segundo a razão, Platão vai dizer que ninguém deve viver para comer, mas você deve se alimentar para justamente viver. Quer dizer, viver é mais importante do que se alimentar. A alimentação é um meio, é um médio, é um transporte para a vida. Então é nesse sentido que está a hierarquia dos prazeres. E aí se alcança a verdadeira felicidade. Ainda na cor azul aqui dos tópicos centrais, a questão da racionalidade e ordem, a importância do equilíbrio. Platão vai preconizar o tempo todo que tanto na alma individual quanto na alma da cidade, digamos assim, o filósofo rei governe. Ou, seja em quem for, no agricultor, que ele diz que é mais propenso à dimensão apetitiva, mas a razão deve governar. Se a razão governa, então você gera equilíbrio, ordem e felicidade. Então acompanhe aqui na cor verde, Platão utiliza algumas metáforas e alegorias, ele utilizou inúmeras metáforas e alegorias ao longo dessa obra. A mais importante delas, obviamente, é aquela que está no livro 7, que é o mito da caverna de Platão, famoso mito. E aqui na cor verde, então, veja que ele vai utilizar metáforas e alegorias para falar dos tipos de governo e estados da alma. É justamente isso que estamos dizendo. Os estados da alma influenciam tipos de governo. Então, por exemplo, a timocracia, só para dar um exemplo do que nós já tratamos no livro 8. Quem quiser, assista lá o vídeo do livro 8 para que possa ter mais detalhes. Mas, dando um exemplo rápido aqui, a timocracia, que é uma degeneração da aristocracia, qual é a característica da timocracia, que também é uma característica da alma? É que a classe dos soldados, a classe mais militar, essa que Platão diz que a virtude reside no peito e que deve levar pelo lado irascível
governada pela razão, justamente a honra e a coragem, a timocracia é a degeneração da aristocracia, porque é como se colocasse a honra e a coragem acima da racionalidade. E aí, quando se coloca isso aqui, honra e coragem, acima da racionalidade, você cai já num nível maior de injustiça. Porque honra e coragem são muito boas, são virtudes excelentes, principalmente para essa classe dos soldados, guerreiros, os defensores da polis, desde que seja regida pela razão. Se, por exemplo, dando um exemplo prático, na polis, os soldados, os guerreiros, destituem do posto de legisladores, de governantes, os filósofos, os pensadores, aqueles que se regem mais pela sabedoria, você cairá na timocracia. E assim, nos mais outros diversos. Quem quiser verificar melhor isso, assista o vídeo da livro 8. Então, ainda na cor verde, uma retomada da analogia do navio. Ele já falou sobre essa analogia do navio. Se o navio não é bem controlado, então ele tende a não navegar bem. Da mesma forma, se a polis não for regida pelo governante, chamado filósofo rei, ou seja, pela sabedoria, no final de um longo caminho de degeneração, ela será regida pelo tirano, em total caos, em total descontrole, porque o tirano não visa o bem comum. Na verdade, ele nem visa o bem dele mesmo, ele está regido por irracionalidade o tempo todo. Muito bem. Então, indo aqui para a cor laranja, esse livro e o conjunto desses livros, né, todos os 9 livros, eles suscitam debates e reflexões. Platão está justamente fazendo um apelo com todos esses livros para que se evite a tirania da alma e na alma. Porque a tirania da alma, ela vai gerar uma cidade tiranizada, uma cidade oprimida, uma cidade escravizada e por isso infeliz, caótica. E a tirania na alma, ela vai gerar mesmo na alma do tirano infelicidade. Infelicidade essa que pela forma de governo tirânica vai passar também para a alma dos seus governados. E no fim você terá uma completa confusão na alma social, na alma das pessoas, onde a razão não mais governa, mas o que governa é a sede por poder, é a sede por riqueza, é a sede pela satisfação dos impulsos, dos desejos mais básicos. Então, na cor laranja ainda, vejo que isso tem uma influência na ética e na liderança. Ou seja, Platão está justamente dizendo isso. Quem vocês querem que governe a cidade? O filósofo, o rei ou o tirano? Ele vai dizer, se for o tirano, o que eu digo para vocês, Platão, né, é que vai gerar caos, infelicidade. Se for o filósofo rei, você terá a razão gerando sabedoria, gerando conhecimento, gerando coragem e honra, gerando a moderação, a temperança, a fuga dos vícios, a produção organizada que leva à felicidade de um povo. Bem, para encerrar aqui na cor amarela, qual seria a relevância contemporânea dessas ideias de Platão? Será que nós podemos ainda colocar essas ideias de Platão na contemporaneidade? Existem algumas dificuldades aqui. Essas ideias são grandiosas. Platão é um dos grandes pilares da filosofia, mas perceba-se que ele fala ainda de uma democracia, da crítica dele à democracia, porque para Platão a democracia é uma das piores formas de governo, mas dentro de um conjunto de ideias que eram pertinentes ali há 25 séculos atrás, há cerca de 2.500 anos atrás. A história humana mostrou que é muito perigoso politicamente quando você retira o poder do povo, quando você retira o poder da democracia. Então, isso é uma crítica que pode ser feita a Platão. A forma de democracia que ele estava criticando era uma forma muito específica, dentro de circunstancialidades muito específicas do tempo dele, que era um tempo de 2500 a.C. Então, essa é uma questão que pode ser colocada. Outra questão aqui para encerrarmos, como seria a questão da ética na política e na vida diária? Platão vai dizer que ética na política é justamente a concatenação da sabedoria com a honra e com a moderação dos prazeres.
Isso gera tanto bons governos quanto também na vida diária uma alma justa. Mas aqui cabem algumas reflexões também. Que tipo de sabedoria é essa? Veja que a sabedoria que Platão preconizava era uma sabedoria que era apropriada ao seu tempo. Era uma sabedoria que, por exemplo, excluía mulheres e estrangeiros das decisões na ágora, das decisões na cidade. E só isso já é um ponto para fazermos uma crítica a esse pensamento de Platão. Não é que o pensamento de Platão não seja importante, não é que ele não seja verdade, mas é porque vemos que há pontos que são extremamente falhos. Não é uma democracia inclusiva, como as nossas democracias tendem a ser. Então, esse já seria um ponto de crítica a Platão. Bem, pessoal, esses são então os 9 primeiros livros da República de Platão. Está faltando somente um, o livro 10. Espero, dentro em breve, trazer esse livro 10. Agradeço a quem vem acompanhando. Se você gostou, chegou aqui pela primeira vez, temos as playlists que tratam sobretudo de filosofia. Eu peço que, se você achou relevante esse conteúdo, deixe um like, comente, compartilhe e até uma próxima oportunidade.